Thank you. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nossa revisão respondendo essas questões sobre soluções, tá? Primeira questão. A principal característica de uma solução é, letra A, ser sempre uma mistura homogênea. Letra B, possui sempre um líquido com outra substância dissolvida. Letra C, ser um sistema com mais de uma fase. Letra D, ser homogênea ou heterogênea. Letra E, ser uma substância pura em um único estado físico. Não. Letra A, ser sempre uma mistura homogênea. Essa é a definição de uma solução, ok? Segunda questão. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Letra A, água da torneira, mar e granito. Gente, para quem não lembra como é granito, isso não é uma mistura homogênea, isso não é uma solução, tá? Letra B, granito. Não. Letra C, petróleo no mar, granito. Não. Letra D, água pura, gás de nitrogênio, ouro puro. 3 substâncias puras. Isso não é solução, isso é substância pura. Temos que saber diferenciar muito bem isso, tá? Letra E, ar, água da torneira e ouro 18 quilates. Verdadeiro. Os 3 são soluções. Temos aí um exemplo de uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa, ok? Segunda questão, concentração comum e concentração molar. Primeira questão, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. Então, a massa é 30 gramas, o volume são 400 ml, que nós sabemos que deve ser passado para litros, tá? Então, 0,4 litros. A aplicação direta na fórmula, temos 30 gramas dividido por 0,4 litros, que dá 75 gramas por litro, ok? Vamos para a segunda questão. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto por uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que em um frasco de 500 ml dessa solução existe cerca de 5 mol de etileno glicol, a concentração comum dessa solução é em gramas por litro. Então, temos aí uma questão que pode deixar a pessoa um pouquinho confusa, né? Porque ela dá tudo para você responder dessa forma. Concentração molar é igual ao número de mol dissoluto pelo volume da solução. Mas não foi perguntada a concentração molar, mas a concentração comum, tá? Então, primeiro passo, a gente vai calcular a massa molar, tá certo? E o cálculo da massa molar vai ser multiplicando a quantidade de cada átomo por sua massa molar, ok? Então, eu coloquei aqui N1 igual a 5 mol, que é o número de mol. NM1, que é a massa molar, vai ser igual a 2 vezes 12, porque são 2 carbonos e a massa de um carbono é 12, entre parênteses, mais 6 vezes 1, porque são 6 hidrogênios e a massa de um hidrogênio é 1, entre parênteses, mais 2 vezes 16, porque são 2 oxigênios e a massa de um oxigênio são 16, totalizando 62 gramas por mol. Aí nós temos essa formulazinha aqui, ó, gente, que o número de mol é a massa do soluto pela massa molar. Para achar a massa, basta a gente fazer a multiplicação entre o número de mol e a massa molar. Ficou 5 vezes 62, que deu 310 gramas. Tem aí grama por mol, mas está errado. São 310 gramas. Então, achamos a massa. Para saber a concentração em gramas por litro, precisamos conhecer a massa e o volume, que são 500 ml, né? Precisa ser passado para litros, que dá 0,5 litros. Então, na aplicação à fórmula, temos que a concentração comum é a massa do soluto, 310 gramas, dividido pelo volume da solução, 0,5 litros, que dá 620 gramas por litro, ok? Vamos lá. Agora, vamos para questões assim bem teóricas de termoquímica. Nós temos 2 situações, uma delas é a queima de um gás na boca de um fogão, e a outra são roupas estendidas no varal. Então, são situações bem comuns no nosso cotidiano, tá? Qual processo é representado pela imagem 1? Um processo endotérmico ou exotérmico? Toda queima, toda combustão é uma reação exotérmica, em que é a liberação de calor. Se você chegar perto de uma boca de fogão ligada, uma chama, você sente o calor, porque a reação liberou calor, então é melhor ficar longe dela, tá? E aqui nós temos roupas estendidas no varal, que isso é um processo endotérmico, a roupa absorve o calor da luz solar para poder
passar do estado líquido para o estado de vapor. Essa próxima questão também é bem bonitinha, lembra as nossas oitavas séries. Temos aí esse diagrama de mudança de estado físico da água, e aí nós podemos subentender que, por exemplo, os processos de fusão e vaporização são endotérmicos, né? Porque precisam da absorção de calor para acontecer, o gelo para derreter absorve o calor, a água para se transformar em vapor também absorve calor. É assim que acontece o processo das chuvas, né? E aí a chuva não, a nuvem, né? O vapor para virar líquido libera calor. Quando a gente está assim, num tempo meio chuvoso, às vezes bate um mormaço, um calor, né? E ali são as moléculas de água que absorveram calor para poder se transformar no estado de vapor, que necessitam perder aquele calor para poder voltar a ser líquido. E elas, quando elas começam a liberar esse calor, a gente começa a sentir aquela sensação de mormaço, né? Então, tanto a liquefação como a solidificação são processos em que há perda de calor, tá? Liberação de calor. E aí temos essa questãozinha linda, cheia de equações termoquímicas, para a gente desvendar quais são as reações endotérmicas, tá? Primeiro, devemos lembrar que ΔH positivo são reações endotérmicas, ΔH negativo são reações exotérmicas. Quando o ΔH não vem expresso na equação, ele vem tipo nos reagentes ou nos produtos, a gente avalia, tá? Primeiro caso, nós temos CH4 mais 2O2, produzindo CO2 mais H2O. A combustão do metano, isso aí. Liberando 889,5 kJ. Por que eu já estou dizendo que está liberando? Porque veio nos produtos. Então, os produtos foram formados, o calor foi liberado. Então, temos uma reação exotérmica. A proposição 1 não entra na nossa resposta, ok? Item 2, temos o óxido de ferro reagindo com carbono, produzindo ferro metálico e 3 mol de monóxido de carbono. ΔH mais 490 kJ. O ΔH está calculado, está positivo e a reação é endotérmica. Então, o item 2, a proposição 2, entra na nossa resposta. Proposição 3, 6 mol de CO2 mais 6 mol de H2O mais 2.813 kJ produz C6H12O6 mais 6O2. Então, nos reagentes foi adicionado calor para a reação acontecer. Os reagentes absorveram calor para a reação acontecer. Temos uma reação também endotérmica. Então, os itens 2 e 3 estão na resposta. Vamos ver o item 4. HCl mais NaOH produzindo NaCl mais H2O. Temos aí uma reação de neutralização. ΔH negativo, quem já fez essa reação sabe que esquenta, é uma reação exotérmica, tá? Item 5, H2 mais O2 produzindo H2O. É a equação de formação da água. Só que, olha, forma H2O mais 68,3 kcal. Então, foi liberado com os produtos essa energia. Reação exotérmica. Item 6, H2 mais I2, produzindo 2 mol de ácido iodídrico, HI. ΔH positivo, mais 25,96 kJ por mol. Temos mais uma reação endotérmica. Então, os itens 2, 3 e 6. Letra C. Ok, gente? Vamos nos encontrar na próxima aula. Estudem para a nossa avaliação. Vai ter esses conteúdos e vai ter também, para quem é terceiro ano, vai ter uma introdução à química orgânica. E para quem é segundo ano, vamos ter também substâncias simples e misturas, substâncias puras e misturas. Ok? Tchauzinho, pessoal!